tá? Deus não é tagarela, não. Ele fala através da palavra. Mas tem momento na sua vida que Deus fala no teu coração. Tem mandamentos que é para todos. Para todos. 10 mandamentos. Não adorarás imagem, escultura, não é assim? Para todos. Mas tem mandamento que Deus dá para você. Só para você. No teu coração. Amém? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, versículo 17. Hoje temos que estar estudando esse assunto, porque é extremamente profundo esse assunto, que é sobre o corpo depois da morte, amém? É sobre o corpo depois da morte, depois que você morre. Vamos ver o que a Bíblia fala e que simplesmente muito crente ignora ou não sabe. Aqueles que não sabem, Deus perdoa, como eu também não sabia, então Deus me perdoou, amém? Muitas vezes eu falei assim: Senhor, quando eu morrer, tanto faz eu estar lá como aqui, o Senhor vai me ressuscitar mesmo, pode pegar o meu corpo e jogar numa vala. Deus me repreendeu, não pode falar isso. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Nós não podemos falar. Você sabia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Tem gente que pensa que para não pecar contra Deus, ela não precisa adulterar, ela não precisa roubar. Tudo isso você tem que fazer para não pecar. Agora, tem uma coisa que você tem que aprender. Gula é pecado. Gula é pecado. É um dos frutos do pecado, é a gula. Está em Gálatas. Em Apocalipse, os glutões. Quem são os glutões? Aqueles comelão. Come demais. Não, o crente, ele não bebe, ele não fuma, mas também o que ele come, eu vou te contar. É cada prato dessa altura. Ana, misericórdia. Tem crente aí que faz até vergonha a gente te chamar para visitar. Você levar um crente para visitar, eu já levei o crente, quase devorou a casa da mulher, tanta comida. Você tem que comer com a educação, porque você tem um corpo para cuidar. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você fazendo honestamente, corretamente, Deus abençoará você. Amém? Mas hoje, esse assunto aqui é aqueles que destroem. Quem é aqueles que destroem o templo de Deus? Eu estava destruindo, porque eu estava falando uma coisa que era errado. Joga em qualquer vala. E quando eu morrer, pode queimar o meu corpo? Você cristão, você meu irmão, que já cremou sua família e era cristã, Deus perdoa, porque você não sabia da profundidade que você vai ouvir hoje aqui. Como eu também não sabia. A nossa bispa, ela queria ser cremada, graças a Deus que ela não foi. Porque eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, Deus ia revelar para ela. Amém? Porque o nosso corpo é o templo de Deus. Quando você aceita Jesus, você é o templo do Espírito Santo. É sagrado. É sagrado. É sagrado. E a pessoa falou, eu falei para o Senhor, Senhor, esse negócio de cremação, eu queria ser cremada, porque o Senhor diz que vai ressuscitar o meu corpo. Então não faz ser queimada, não. Aí ele disse, ao pó voltarás. Ele falou queimada? As cinza volta. Não. Você queimou, destruiu o templo de Deus, o seu corpo. Ai, irmão, chorei tanto. Falei, Senhor, me perdoa, porque eu não sabia dessa história. Aí ele falou, fala para a minha igreja, né? Então, abre aqui. 1 Coríntios 3, versículo 17, diz assim, vamos começar no 16. Não sabeis vós que sois o quê? Santuário de Deus e que o Espírito, com letra maiúscula, de Deus, habita em vós? Olha esse. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois o quê? Vós. É o quê? Sagrado. E o modernismo faz a gente pensar assim.
Eu achava que era melhor mesmo, a pessoa fica ali sofrendo, vendo aquilo, mas Deus não quer, porque desde o início Deus mostrou como é que você tem que fazer quando morre alguém da sua família. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 23, lá no início da Bíblia. Anota aí Gênesis 23, capítulo 23, o versículo 1, 2, 3 e 4, depois a gente vai pulando. Início da Bíblia. Gênesis quer dizer início, o início de tudo. Gênesis 23, o capítulo é 1, 2, 3, 4, depois a gente vai pular para o 17, 18, 19 e 20. Olha, é profundo, hein? Presta atenção, porque Deus vai falar aqui. No velho, na lei, né? Ainda estava aqui na graça, porque ainda não tinha sido lei, mas estava na graça. Antes de Abraão, graça. Depois de Moisés é que veio a lei. Entenderam? Quando Abraão estava aqui, Abraão estava na graça, recebendo a graça. Mas aí o homem pecou e tal. Aí Deus botou o quê? A lei. Moisés foi a lei. E hoje a gente vive na graça através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então diz assim, ó. Tendo Sara vivido 127 o quê? Anos. Pô, 127 anos, será que eu chego lá? Jesus, eu quero. Ó. E morreu Kiriat Arba, e que é Hebron, cidade. Na cidade de Canaã veio Abraão lamentar Sara e chorou por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Eter: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Eter, Abraão dizendo: ouve-nos, ó Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepultar numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eter. Agora você vai pular para o 17. Olha, ele disse assim, você é filho de Deus, você é um homem de Deus. Aqui a gente vai dar a sepultura para você enterrar a sua morta, a sua esposa. Mas ele não quis não. Olha só. 17. Assim o campo de Efron, que estava em Macipela, né? Fronteiro, a Manré, o campo, a caverna e toda a árvore que havia, e todo o limite ao redor. Quer dizer, tinha um lugar lá. E se confirmaram por posse Abraão na presença dos filhos de Eter, de todos que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macipela, fronteiro a Marré, que é Hebron, na terra de quem? De Canaã. E assim pelos filhos de Eter se confirmou Abraão direito do campo e de caverna, que nele estava em posse da sepultura. Amém? Abraão não quis, ele quis comprar, ele comprou. Amém? Ele comprou um lugar que tinha uma caverna e ali ele fez o quê? O sepulcro. Amém? Foi assim que tudo começou. Então nós temos que ter um princípio bíblico. Foi assim que tudo começou. Abraão sepultou a Sara, porque ali estava a esposa dele. Ele reconheceu o corpo da sua esposa, a mulher santa. Ela era santa. E ele, não, peraí, não vou. Abraão dizia, joga fora, já tem um monte de mulher mesmo, joga ela fora. Ela é a esposa, querida, amada dele. Ele falou, não, eu vou comprar um campo e vou sepultar minha esposa. Amém? E é assim que Deus quer que a gente seja. Por que é importante isso? Toda a trajetória, desde de Abraão até Jesus, foi sepultada. Jesus não foi sepultado? Ou foi queimado? Sepultado. É o certo. Porque nós temos a promessa de Cristo. Nós temos a promessa de Cristo.
Nós somos o segmento dele da ressurreição. O corpo de Jesus não foi queimado. Ele foi ressuscitado. Então, a palavra de Deus é muito linda. E lá no versículo 20, ele diz isso, né? Lá no versículo 20, ele diz aqui, ó. Cadê? Onde a gente estava? No versículo 20. E apresentando-se ao despejar o cântaro no bebedouro, ali é outro assunto. Então, peraí, olha só. Abraão foi, sepultou na presença de quem? De toda aquela gente estranha. Ele apresentou reverência à sua esposa. Fez um jazigo. Tem gente que faz jazigo, né? Hoje é muito caro, né? Então a gente é pobre mesmo, joga lá na cova e fecha, então tá bom, tá sepultado. Entendeu? Mas Abraão fez questão. Ele era rico, ele fez o túmulo da sua esposa. E ali foram sepultados quem? Jacó. Todos os seus filhos foram sepultados ali. A esposa dos seus filhos foi sepultada ali. É assim que tem que ser. Porque ali já representava o nosso corpo espiritual. Mesmo a gente estando na carne, mas o nosso corpo é santo diante de Deus. Amém, igreja? Então, em Gênesis 50, mais na frente, 50. Passa aí, Gênesis 50. A mesma coisa aconteceu com a descendência. Por quê? Porque era assim que era ensinado. 50, versículo 24. Diz assim o versículo 24. Acharam? Disse José aos seus irmãos. Quando os irmãos de José vieram morar no Egito, e José já era governador, José trouxe a família dele para lá. Quando o pai de José morreu, ele pediu o faraó para sepultar o pai dele na terra dele. E Faraó consentiu e ele foi e sepultou Jacó no túmulo de quem? De Abraão. De Abraão. Jacó era neto de Abraão. Amém? José é bisneto de Abraão. Amém? Então, José disse para os irmãos dele. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vai visitar e farei transportar os meus ossos. Está vendo? José pediu que quando ele morresse e que eles voltassem para a terra de Canaã, ele não deixasse os ossos dele lá no Egito. Amém? Viu como é importante? Os seus ossos são importantes para Deus. Eu ouvi um testemunho do macumbeiro, que ele disse que ele ia fazer trabalho meia-noite no cemitério, e ele disse que tinha um túmulo lá que ele não conseguia de jeito nenhum ficar lá recebendo as entidades dele. Por quê? E ele não sabia por quê. Quando ele dizia: mas aqui o lugar é ótimo, ali tinha um túmulo, e ele fazia os trabalhos, invocava os deuses dele, e não descia, os deuses dele não desciam. Por quê? Porque naquele túmulo tinha um cristão sepultado, e ele se converteu depois disso. E ele foi no cemitério, foi lá na recepção e falou: olha, quem está naquele túmulo, número tal, tal, no quadro tal, tal. O cara falou: ali era um pastor. O pastor foi sepultado ali, e breve vai ser tirado os ossos deles e vai botar na caixinha. Você viu como o osso é importante? O teu osso é importante. Por isso que você tem que cuidar da tua saúde. Amém? Então, aqueles ossos era sagrado. Ali era a vida da ressurreição. A vida da ressurreição está nos ossos. Fica 3 anos, né? Aí faz o quê? Insumação, não é assim que se fala? Entendeu? A pessoa tá podre mesmo, os bichos comeram, mas os ossos estão consagrados. Amém, igreja? Deus não é perfeito? Ele é perfeito.
Olha, Samuel, quando ele foi morto, Samuel foi sepultado e jogaram um defunto lá onde estavam os ossos de Samuel, o defunto ressuscitou. Está na Bíblia. 1 Samuel, entendeu? Ele estava lá sepultado, o corpo do profeta Samuel, que ungiu Davi. E quando jogaram o corpo do homem que vinha da guerra, joga ele na vala aí, jogou na cova que estava Samuel, só os ossos. E o homem se levantou morto. Imagina a correria que não foi, hein? O homem levantando, vocês me mataram, mas Deus me ressuscitou. O seu osso é importante. Não perca seu osso. Não queime seu osso. Porque se você faz a cremação, você queima os ossos. Amém? O corpo vai embora, a minhoca vai comer, tudo vai comer, cabelo, vai cair tudo. Aí daqui a 3 meses você vai lá, tira os ossos, bota dentro de uma caixinha e guarda. Ali estava a ressurreição. Amém? Então você zela pelo teu corpo. O teu corpo é o Espírito Santo dentro de você. Mesmo que você esteja morto no caixão de defunto, o seu corpo é consagrado a Deus. Moisés estava morto. E a Bíblia diz que o espírito maligno queria entrar no corpo de Moisés. E o anjo falou: está repreendido, o Senhor que te repreenda. Não deixou entrar. Amém? Viu como é sagrado? Isso no Velho Testamento, Moisés, na lei. Mas aqui é antes da lei, Abraão. Está vendo como é? Desde o início, é assim os princípios bíblicos. É antes da lei, era a graça. Abraão recebeu primeiro a graça. E ele obedeceu. Ele falou: não, peraí, vou enterrar minha esposa. E lá foi enterrados os filhos dele, os netos dele, e a descendência, até chegar Jesus nos túmulos do rei. Amém? Então a palavra de Deus, ela é alinhada. Ela é alinhada. Hoje nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça. E na graça, Paulo fala isso. Ele está falando aqui, ó, 1 Coríntios, que a gente leu, né? Então, Abraão respeitou a sua esposa. Mas quer dizer que quando a gente manda cremar não respeita? Não, respeita. Mas, biblicamente, não pode. Pastor, mas tem muitos crentes que faz isso, porque o pastor dele, talvez a pessoa não perguntou ao pastor. Se você perguntar ao pastor: pastor, posso cremar fulano? Se ele realmente conhece a palavra, ele vai dizer: não pode não. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, mesmo morto dentro do caixão é de Deus. Ninguém toca. Amém? Ele não pegou a esposa e já vai lá na vala, tá bom, já morreu, acabou. Não. Deus vai ressuscitar o corpo, não cinzas. Não cinzas. Deus vai levantar você pelo corpo. Você vai ser vivificado. Amém? Em João 19, abre aí, João 19, versículo 38. Vocês estão aprendendo? Eu aprendi ontem. E estou passando para você, que eu jamais, se eu morrer amanhã, você diz: não, a Lu queria ser sepultada, não cremada. Amém? Então, João 19, versículo 38. Evangelho. Lá na frente, João 19, capítulo 19, o versículo é 38. 19, 38. Diz assim a palavra do Senhor. João 19, 38 diz assim, o sepultamento de quem? De Jesus. Diz assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu.
Então foi José de Arimateia e retirou o corpo do Senhor Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, né? É óleo, né? Era um óleo que eles preparavam. Até hoje os judeus têm esse costume, não é? Ele quando morre... Você já viu o judeu ser cremado? Os judeus não cremam no corpo, não. Ele passa um perfume no corpo, né? Ele passa um perfume para a pessoa ir sepultada com aquele cheiro, aquele perfume. Amém? É em reverência àquele morto. É em reverência a ele. É respeito. Então, Jesus foi sepultado assim também. José de Arimateia era um homem rico, mas ele tinha um jazido, ele tinha comprado um jazido para ele, novo, sem ninguém usar. Ele pegou, foi lá em Pilatos, que ele era conhecido, falou: olha, posso tirar o corpo do Senhor Jesus e sepultar? Aí o Pilatos permitiu. Aí ele foi lá, pegou o corpo, ele e Nicodemos, que já tinha se convertido, né, o Nicodemos, eles se converteram. Então eles pegaram o corpo do Senhor Jesus, passou óleo no corpo do Senhor Jesus, perfume, olha que maravilha. E deitou o Senhor Jesus lá no sepulcro, novinho, ninguém tinha usado ainda. Amém? E todo mundo ficou maravilhado, os judeus: nossa, que bênção, presentão, é ou não é? Mas o Senhor é o Senhor, e ele, era a gratidão dele pelo Senhor Jesus, e ele estava cumprindo o que Isaías falou. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Eles estavam cumprindo aqui o que o Senhor falou. Isaías 53. Olha, o José de Arimateia, ele estava fazendo o quê? Ele estava cumprindo o que o profeta falou. Capítulo 53, versículo 9, diz assim, ó, acharam? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Tá vendo? José de Arimateia, ele foi usado para se cumprir a palavra. Deus, ele usa alguém para te abençoar. Essa pessoa pode ser o que for, mas se Deus tem um propósito na sua vida, de te salvar, de salvar a sua família, ele vai usar uma pessoa para trazer essa pessoa para Cristo. Amém? Não é você, às vezes não é você, é outra pessoa. Eu, por exemplo, para o Senhor Jesus me trazer, teria que ser outra pessoa do mundo. A minha mãe só fazia o quê? Orar por mim. Amém? É o que você tem que fazer, orar pela sua família e deixar que Deus trabalhe. Amém? Então, esse é o propósito. Ah, mas a minha filha é rebelde, a minha filha não quer saber, mas o Espírito Santo é que comanda. É Ele que vai fazer da sua filha uma bênção, do seu filho. Amém? Então, José de Arimateia, ele cumpriu, pegando o corpo do Senhor Jesus e levando até a sepultura. Você veja como é importante o nosso corpo, é verdade? Por isso que o cristão, ele não pode, você não pode aceitar o modernismo. Não, mas eu vou fazer uma tatuagem aqui, no meu corpo. Cristão com tatuagem, ele precisa conhecer a palavra. Verdade! Conheço cristão que tem uma roda aqui na cara, uma estampa aqui. Você não pode, é o corpo, é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é santo. Até você tem que ter higiene. Você não bebe, não fuma, mas tem que ter higiene. Senão você pega uma doença. É, não? Tem gente que levanta da cama, vem para a igreja e não toma nem banho. Você tem que tomar banho, cuidar do corpo. Amém? Verdade, gente. Verdade. É o corpo do Senhor. Esse corpo não te pertence, não. É o Espírito Santo. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca falei aqui nessa igreja. Até você que é casado, os casais agora, para você que é casado, você não pode usar o corpo da sua esposa de qualquer maneira. Se você é cristão, você não pode usar de qualquer maneira.
tem que usar o certo. A sua esposa não é galinha. A sua esposa não é porco. A sua esposa é o santuário do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não, porque tem cristão, já vi cristão assim. Uma senhora chegou para mim e falou: pastora, o meu marido, isso foi a semana passada, o meu marido, ele arrumou amante. Eu disse: por que ele arrumou amante? Eu sou cristã e ele ainda não é, mas ele sempre me respeitou, mas agora ele está pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Eu digo: e o que ele pediu? Ela: ai, pastora, tem até vergonha. Eu disse: pode falar, minha senhora, está abertamente. Eu vou orientar a senhora, não por minha vontade, pela palavra de Deus. Ela disse: ó, o meu marido, ele quer que eu ande de salto alto e de vestido pelada, só de vestido. Falei: mas a senhora não faz isso? Pode fazer, não tem nada não. Seu marido, só não pode fazer com o marido dos outros, mas com o seu pode. A sua esposa pode. É o corpo que depende do outro. Amém, igreja? Não, mas isso é pecado. Eu digo: não, isso não é pecado. Ele é seu esposo, seu marido. É uma só carne. Ela: então eu posso? Eu digo: claro que pode. Por isso que ele arrumou um monte de garota na rua, a senhora não faz? Aí ela: não, agora eu vou fazer. Eu falei: a senhora fica bem bonita, cheirosa, bonita, bota uma bem bonita e bota uma música do Roberto Carlos. E vai lá que Deus vai abençoar a senhora. Mas ela fez, foi batata. O homem abre até a porta do carro para ela entrar. Nem fazia isso mais. Hoje ele abre até a porta do carro para a esposa entrar e para depois ele dar a volta e pegar o carro. Viu que gentileza? O que não pode é usar o vaso em desonra. O homem casado, cristão, não pode pegar sua esposa e dizer: vira. Não pode. Ela não é galinha. Amém? Ela é o templo do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Amém? E a mesma coisa é a esposa, tem que saber. Qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui. Amém? Mas como é que você sabe? A palavra de Deus diz, Paulo fala sobre isso. Você tem que usar o vaso com honra. Ela é o templo do Espírito Santo. Vocês são uma só carne. Mas você pode dançar, passear com seu marido, tem nada. Só não pode aquilo que eu falei. Entenderam? Aquilo não pode. Aquilo não pode. Não posso. Não posso não. É uma vergonha nessa cara. Amém? Então, em Marcos 6 diz também a mesma coisa. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Fala a mesma coisa sobre o corpo do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 29. Diz assim: os discípulos de João, acharam? Não. Sabe por que eu tenho que falar isso? Porque eu não estou pregando só para vocês, eu estou pregando para o mundo inteiro. Amém? E há pessoas cristãs que praticam esse tipo de coisa porque elas não são ensinadas na igreja. Elas vivem de campanha, elas vivem disso, daquilo e não aprendem a doutrina da graça e da verdade. Amém, igreja? Então, abra sua Bíblia aí, Marcos 6, 29. Capítulo 6, versículo 29 diz assim: os discípulos de João logo souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram aonde? No túmulo. Amém? Então o nosso corpo tem que ser depositado no túmulo, na sepultura. Olha, Jesus já estava na terra. Jesus foi cremado? Não. Jesus foi sepultado. Ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Lá já estava morto 4 dias. Né? Então, você veja que há um alinhamento desde o velho para o novo. Né? O próprio Filho de Deus foi sepultado.
Você sabe por quê? Porque na época da lei, tinha aqueles deuses com letra minúscula, que eles pegavam as crianças e jogavam dentro do forno. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Ezequias 38, voltando, 35, 36, Ezequias, que você vai ver que os deuses jogavam as crianças dentro do fogo. E Ezequias mandou queimar tudo aqueles terreiros que fazia isso, para poder colocar o santuário do Senhor. Amém? Então, os deuses, ele faz isso, eles queimam. Você pode ver que tem religião que queima o corpo da pessoa. Ele diz que é para separar o espírito da carne. Isso não existe. Quem pode fazer isso é Deus, através da ressurreição do Senhor Jesus. Então, lá o hindu, por exemplo, lá na Índia, aquele rio sujo, ele joga o corpo ali, joga o corpo das pessoas ali, mortas, queimada. Queima, os hindus é assim, queima o corpo e joga lá dentro do rio. Aí as pessoas vão lá, aquele corpo podre, fica lá e eles bebem aquela água, se banham naquela água. Ai, meu Deus do céu! Misericórdia! Só de pensar me dá arrepio. Para eles é o quê? Sagrado. Para nós é lixo da pior espécie. Amém? O nosso corpo cristão é templo do Senhor Jesus. Templo do Espírito Santo. Você é escolhido de Deus, você é um predestinado. Deus escolheu você desde a fundação do mundo, dentro do ventre da sua mãe, para você conhecer a graça. Aleluia. Você é um predestinado à graça. 1 Coríntios 15. Voltando a 1 Coríntios. Voltando não, indo para lá, né? 1 Coríntios 15. Capítulo 15. Não é gostosa a palavra de Deus? Ontem eu nem dormi de tanto que eu sonhava com essa palavra. Doido para chegar de manhã, para vir correndo para a igreja para contar para vocês. Jesus diz: dorme, menina, amanhã você fala. Eu, Senhor, não amanhece esse dia. Amém? Porque o que eu aprendo, eu passo para vocês. Porque eu também estou aprendendo. Eu queria ser cremada. Hoje eu não quero ser cremada. Já sabe, né? E se você for queimado, você agora já sabe. Que não pode. Quando você não sabia, Deus perdoa. Porque Ele pode ressuscitar cinza, tudo que, né? Vamos dizer assim para você, a lei vai dizer assim, não, mas o que tem? Tem nada. Vai ressuscitar as cinzas, não. Se a pessoa não souber, sim. Vamos supor que a nossa bispa fosse cremada. Ela ainda não tinha esse entendimento. Deus ia salvar ela. Amém? Mas você aqui hoje, em Madureira, está aprendendo que não pode. Amém? Então, se amanhã depois... fulano morreu, vai ser cremado. Nem apareço lá. Porque você está desobedecendo a palavra de Deus. A minha irmã foi morta e o meu sobrinho pegou as cinzas dela, jogou lá na enseada de Botafogo, Vai ficar por lá mesmo. Verdade. Mas ela não tinha esse entendimento. Mas você é cristão, você está vendo aí na palavra. 1 Coríntios 15. 15, o versículo é 34. Diz assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para o quê? Para a vergonha vossa. Se alguém da sua família foi cristão e foi cremado, não tem problema não. Deus perdoa. Amém? Porque ela não conhecia. Mas aí você vai pular, 42, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição de quem? Dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória.
Ressuscita em glória. Semeia, semeia. O que é semear? Jogar no chão. Entendeu? O seu corpo, quando você morre, você vai ser semeado. Os seus ossos é a semente da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Então, diz assim, ó. 43. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em quê? Em poder. O nosso corpo agora na terra é frágil. Né? A gente pega doença, a gente fica dodói, a gente fica com febre, né? Mas quando a gente esse corpo for levantado, o mesmo corpo, o que acontece? Ele não tem mais doença, ele não pega mais resfriado, ele não pega mais nada, porque ele é incorruptível, entendeu? A fraqueza já foi embora, Jesus ressuscitou e a gente vai com ele, aleluia. Vai com ele. Diz assim, ó, 44. Vamos lá, até o 44. Semeia-se o corpo o quê? Natural. Semeia-se o corpo natural. Ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Pois assim está escrito: primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Você não pode ser cremado. Fala assim: eu não vou ser cremado. Eu não vou ser cremado. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Amém? Você é o templo do Espírito Santo. Eu queria ser cremado, agora não quero mais não. Pode me dar rio de dinheiro que eu não quero mais não. Eu vou perder minha salvação. Para o quê? Para ficar tudo queimado lá, cabelo, tudo? Né? Me livro. As minhoquinhas vão comer, mas eu vou ressuscitar. Você lembra de Ezequiel 37? Abre aí, Ezequiel 37. Os ossos secos. Deus levantou um exército. Ana, os ossos secos. Ele profetizou o Espírito, e o Espírito foi levantando aquele corpo, foi entrando carne naquele corpo. Ezequiel 37. Vamos lá ver. Ezequiel é um dos maiores profetas também. Quais são os maiores profetas? Isaías. Quem mais? Jeremias. Ezequiel, Daniel. Viu? Você vai abrir Ezequiel 37. Deus levantou os ossos secos, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, diz o Senhor, e me disse, no meio do vale que está cheio de ossos. Cheio de ossos. Imagina um deserto cheio de ossos. Imagina, você acha que passava alguém ali? É 37 mesmo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito, que é o quê? Com letra maiúscula. E me deixou no meio de um vale que está cheio de quê? Ossos. Olha só, osso seco. Aqueles corpos ali foi sepultado. As árvores do céu comeram as carnes daqueles ossos. Mas ficou os ossos. Ali é o nosso DNA espiritual. Amém? O seu osso do seu braço, do seu corpo é santo, é sagrado a Deus. Porque você aceitou o Senhor Jesus. E quando a gente aceita o Senhor Jesus, o nosso corpo não pertence mais a nós, mas a Deus. Amém? Tem gente que fala assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não tem gente que fala assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser jogar no rio, joga. Se eu quiser me prostituir. Mas ele está colhendo, ele vai colher o fruto. Mas o seu é diferente. O seu corpo vai para a ressurreição. Quando Jesus voltar, ele vai levantar você da sepultura. Aleluia. Novinho em folha, bonito. A doença já foi, o choro já foi,
você será abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, no 34, agora vai para o 42. Ah, peraí, tá certo. É porque aqui a folha passou aqui, ó. Agora você vai para... Eu botei aqui, ó. Você não pode... Eu escrevi aqui, ó. Você não pode jogar seu corpo para ser queimado, porque ele não é lixo. O corpo não é lixo. Ele é a semente para o quê? A ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 42. Volta lá. 1 Coríntios 15, 42. Para a gente terminar. 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. Ressuscita em quê? Em glória! Em glória, meu irmão. Em glória. Então, você não pode mais aceitar no seu corpo a cremação. Tá bem? Vocês entenderam? Guarda essas mensagens. Guarda essas mensagens. Então, se alguém quiser saber, você manda entrar lá no YouTube e botar, pesquisar lá. Pastora Lu pregando sobre a semente do corpo. Aí você inventa lá a história que vai aparecer. Tá? A ressurreição. Pronto. Entendeu? Então, por quê? Porque lá vai estar a referência bíblica. Se você esquecer, vai estar lá a referência bíblica que a pessoa vai acompanhar. Amém? Então, você é cristão. Cristão não pode cremar. Amém? Ah, mas fulano cremou. Não, mas aí ela sabia que era pecado? Não, ela sabia não. Então, Deus perdoa. Agora, se o pastor dela, se ela chegar para o pastor e falar: pastor, a minha fulano da minha casa morreu, meu marido morreu, a minha esposa morreu, ela era cristã, eu posso cremar? O pastor vai dizer: não, minha irmã, o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Olha, você morrendo, o seu corpo é santo. Então, nada de cremação, entendeu? Entenderam a palavra? Eu não entendia. Eu achava que era moderno e ia aceitar. Nem tudo que é moderno está de acordo com a Bíblia, tá? Eu vi um pastor pregando que não tem nada a ver com você botar uma tatuagem no seu corpo. Porque Jesus, lá em Apocalipse, Jesus aparece com uma tatuagem dizendo assim: Ele é a glória de Deus, está lá em Apocalipse. Mas Jesus está no Espírito. Ele já está no Espírito. Está espiritual. Então o nosso corpo é corrupto. Aqui na terra ele é corrupto, mentiroso, adúltero. Mas quando ele ressuscita, ele é santo. E agora você anda na doutrina, você é uma pessoa santa. Você não pode pegar seu corpo, encher de cachaça, de cigarro, fazer tudo que não presta, não. O seu corpo é de Deus, não é teu. É de Deus, não é teu. Nós somos a imagem e a semelhança dele. Você vai destruir a imagem de Deus? Queimando? Jogando no lixo? Você não é cremado. Tirou a dúvida? Quem está com dúvida? Alguém tem dúvida? Pode perguntar. Então, você é santo. Fala para a pessoa do seu lado: você é santo. Você é santo do Senhor. Você é abençoada do Senhor. Aleluia! Bom dia para todos.